Olá, estudantes! Hoje eu vim fazer a correção dos exercícios sobre função afim do livro didático de matemática, páginas 72 e 73, exercícios 1, 3 e 5. O primeiro exercício dizia o seguinte: em quais dos itens a função é afim? Para vocês saberem o que é uma função afim e qual é a cara dela, vocês precisam entender a definição, que diz o seguinte: a função afim, ela também é chamada de função do primeiro grau e é uma função que vai dos reais aos reais e é definida como f de x igual a x mais b, sendo que a e b são números reais. Na letra A aí, f de x é igual a 3x menos 1. Bom, olhando para a lei de formação e olhando para essa função, a gente tem uma função afim, com certeza, né? Termos aí os termos A e B, nossa incógnita x. Na letra B, nós temos g de x igual a 2 elevado a x mais 9. Aqui, nós não temos uma função afim, justamente porque o x está no expoente. Então, essa função ela seria uma função exponencial e não uma função afim. Letra C, h de x é igual a x sobre 4 menos 7. Se nós formos analisar, essa função ela também cumpre os requisitos da função afim. Então, logo, a letra C é uma função afim. Letra D, m de x é igual a x² mais 6x menos 0,8. Percebam que o expoente do x é 2, e na função afim, nosso maior expoente é 1. Então, essa função ela não é uma função afim, ela é uma função de segundo grau, uma função quadrática. E a letra E é p de x igual a 1 sobre x. Também não é uma função afim, gente. Então, se nós formos olhar aí, apenas a letra A e a letra C é uma função afim. Exercício 2, que no caso é o nosso 3, né? Para realizar a festa de aniversário, um buffet cobra uma taxa de R$150 referente à decoração, com mais R$12 por pessoa que comparecer à festa. Letra A. Escreva a lei de formação da função que determina o valor cobrado pelo buffet de acordo com o número de N pessoas. Então, gente, aqui vocês vão escrever uma lei de formação para a função que define essa situação aí com o buffet. Então, a gente vai analisar. Se eles cobram uma taxa de 150 referente à decoração e esse valor é fixo, então primeira coisa que a gente tem que analisar, esse valor fixo de R$150. E aí, ele cobra mais R$12 por cada pessoa que comparecer à festa. Então, a gente vai ter esse 12 variando de acordo com quantas pessoas comparecerem, né? Porque se comparecer uma pessoa, vai ser R$12. Se comparecer duas, vai ser 24. E assim vai indo. Então, a lei de formação que a gente pode aderir aqui é o valor, né? Então, eu usei o V de N. Então, o valor em função do número de pessoas é igual a 150 mais 12N, onde N é um número de pessoas que comparecerão à festa. Letra B. Calcule o valor cobrado pelo buffet por uma festa com 60 pessoas. Então, vamos considerar aí que para uma festa com 60 pessoas, a gente vai ter que fazer o seguinte: substituir o valor de N por 60, porque N não é o número de pessoas. Então, para a gente saber o valor que esse buffet cobra, a gente precisa substituir o N por 60. Então, vamos substituir. O valor em relação a 60 pessoas é igual a 150 mais 12 vezes 60. A gente sempre resolve a multiplicação antes da soma. Então, eu multipliquei 12 vezes 60, que deu 720. Então, o valor vai ser 150 mais 720, que me dá 870. Logo, o valor cobrado pelo buffet será de R$870 para 60 pessoas.
Letra C. Supondo que uma pessoa gastou R$ 1.170 com esse buffet, quantas pessoas compareceram à festa? Lá na letra B, a gente tinha um número de pessoas e queria saber quanto gastou. Aqui a gente tem o valor gasto e a gente quer saber o número de pessoas, então o contrário. Então, vamos considerar que o valor gasto por uma pessoa foi de 1.170. Então, substituiremos na fórmula para encontrar quantas pessoas compareceram à festa. Ou seja, nós queremos saber o valor de N. Então, a gente vai substituir o valor em relação ao número de pessoas, que é o Vzinho. 1.170 é igual a 150 mais 12 vezes N. E N é o que a gente quer achar. Então, fazendo os cálculos aí, né, isolando o termo que tem letra e deixando os números de um lado, nós teremos 1.020 igual a 12N. Então, o que está multiplicando passa dividindo. Então, esse 12 que está multiplicando, ele passa dividindo 1.020. Logo, o número de pessoas que compareceram a essa festa foram 85 pessoas, certo? Letra D. Qual a taxa de variação da função V? O que ela significa? Então, gente, essa taxa de variação da função será equivalente à sua derivada, ou seja, ela é igual a 12. Isso significa que a cada valor de N, o valor de V aumenta em 12 unidades. Para cada pessoa que eu aumentar, eu vou ter o meu valor aumentando em 12 unidades, certo? O exercício 5 pedia para esboçar o gráfico das funções. Letra A. F de x igual a menos 2x. O que vocês precisavam fazer para conseguir determinar o gráfico dessa função e das outras? Vocês precisavam escolher alguns valores de x para então encontrar o f de x, que a gente já viu que f de x é igual a y. Então, eu escolho valores para x e encontro valores para y a partir da lei de formação, que nesse caso é menos 2x. Então, eu coloquei uma tabelinha aqui, escolhi os números 0, 1 e 2, porque são números pequenos, vai ser mais fácil na hora de construir o gráfico. Então, o que eu fiz? Então, quando x vale 0, então eu tenho f de 0. No lugar de x, eu vou colocar o valor de 0. Então, vai ficar menos 2 vezes 0, que dá 0. Então, eu tenho o ponto A, que é 0, 0. Quando x vale 1, eu tenho f de 1 igual a menos 2 vezes 1, que dá menos 2. Então, eu tenho o ponto 1 de x e menos 2 de y. Quando x vale 2, eu vou ter f de 2, que é igual a menos 2 vezes 2, igual a menos 4. Então, eu tenho o ponto C, 2 de x e menos 4 de y. Então, jogando aqui no gráfico, o meu primeiro ponto é o ponto A, 0, 0. Então, onde que vai estar esse ponto? Exatamente no encontro dos meus eixos, no ponto 0, 0. Então, meu ponto A está ali. O ponto B ele vai ser no 1 de x e no menos 2 de y. Então, ali eu tenho o ponto B. O ponto C vai ficar no 2 de x, no menos 4 de y. Então, aqui eu tenho o ponto C. Traçando a minha reta, eu vou ter ela passando pelos 3 pontos. E percebam que legal. Nessa função afim, eu não tenho o termo B aparecendo, só o termo A. Então, significa que nosso termo B é 0. E a definição de função traz para a gente que quando eu traço a reta, ela tem que passar exatamente pelo ponto B no Y. Então, se aqui o ponto B vale 0, se B é 0, então significa que minha reta teria que passar pelo ponto 0 de Y. E ela está exatamente fazendo isso quando ela passa aqui no 0, 0, certo? E outra coisa também que a gente tem que observar, analisando ainda o gráfico, é que se eu aumento os números de x,
o que está acontecendo com meus números de y? Eles estão diminuindo. Então, a cada vez que eu aumento um de x, eu diminuo um de y. Então, isso significa que nosso gráfico ele é decrescente, certo? Pois conforme os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. Letra B. G de x é igual a 4,5. Essa é uma função que é chamada de função constante, quando ela assume apenas um valor para y. Então, ela vai ser constante em todo o y valendo 4,5. Quer ver? Vamos para o gráfico. Eu tenho um gráfico, então eu vou marcar o ponto 4,5 e vou traçar minha reta. E ela vai estar exatamente no ponto 0 de x e 4,5 de y. E essa função, ela é chamada de função constante, porque ela vai ser constante em todo o período. Então, olha lá, percebam que nesse caso não temos o x presente na função. Logo, ela será uma função constante, tocando apenas o ponto 4,5 do eixo y. Letra C. Na letra C, eu tenho h de x igual a x menos 4. Colocando a nossa tabelinha aí e pegando os valores 1, 2 e 3, eu vou ter o seguinte. Para x valendo 1, eu tenho h de 1 igual a 1 menos 4, que dá menos 3. Então, eu tenho o ponto A, 1 de x e menos 3 de y. Pegando o número 2 para x, eu vou ter h de 2 igual a 2 menos 4, que é menos 2. Então, eu tenho o ponto 2 de x e menos 2 de y. Para x igual a 3, eu vou ter h de 3 igual a 3 menos 4, que é igual a menos 1. Então, esse é o nosso ponto C, 3 de x e menos 1 de y. Jogando para o gráfico, a gente vai ter aí, vamos para o primeiro ponto, que é 1 de x e menos 3 de y, ponto A. Ponto B, 2 de x e menos 2 de y. Ponto C, 3 de x e menos 1 de y. Traçando a nossa reta, o que vai acontecer? Ela vai passar pelos nossos pontos e ela tem que tocar onde no eixo y? No menos 4. E olha onde ela está tocando. Exatamente no menos 4. Então, nosso gráfico está corretíssimo. E vamos observar agora se ela é crescente, decrescente ou constante. Quando eu aumento os valores de x, o que acontece com os meus valores de y? O que está acontecendo aqui nesse caso? Nesse caso, eles estão aumentando. Se eu colocasse um x ali valendo 4, o próximo valor seria 0. E aí, ele subiria. Então, eu estou aumentando os valores de y, assim como os de x estão aumentando. Então, essa função ela é crescente, pois conforme os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Letra D, nossa última aí. M de x é igual a 2x mais 3. Aqui, eu escolhi dois valores para x, para vocês verem que eu também consigo traçar uma reta com dois valores. Eu preciso apenas de dois valores para traçar a minha reta. Então, percebam aí que quando o x vale 0, a minha m de 0 vai ser 2 vezes o 0 mais o 3, que é igual a 3. Então, eu tenho o ponto A, 0 de x e 3 de y. Agora, para x igual a 1, eu vou ter m de 1 igual a 2 vezes 1 mais 3, que vai me dar 5. Então, meu ponto B é 1 de x e 5 de y. Vamos para o gráfico. O primeiro ponto é o A, que é 0 de x e 3 de y. Então, eu vou marcar o meu pontinho em cima da reta do y, que é o valor que aparece. Então, eu quero 0 de x e o 3 é de y. Então, o meu ponto é em cima
do valor de y. Agora, o ponto B é 1 de x e 5 de y. Então, ali está o meu ponto B. Traçando minha reta, vamos analisar aí. Em que ponto ela está tocando do eixo y? No ponto 3. Exatamente onde a gente imaginava, porque é o nosso termo B da lei de formação. Então, ela está passando pelo mais 3, positivo de y. Agora, vamos analisar o gráfico. Se eu estou aumentando os valores de x, o que está acontecendo com os valores de y? Eles estão também aumentando. Se eu colocar o 2 ali, meu próximo valor seria 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, eu estaria aumentando o y. Então, isso significa que a nossa função ela é crescente, pois conforme os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. É isso aí. Dúvidas é só me procurar. Tenham um ótimo dia.